E aí pessoal, aqui é Gaia Gaia, e hoje eu quero fazer um vídeo de análise do rap Vilões de Pokémon do Crono, que foi um collab feito com diversos outros rappers de rap anime brasileiros. Vai ser um vídeo longo, vai ser um vídeo de análise, e eu convido todos a assistirem, porque tenho muitas coisas para falar sobre esse rap. É um vídeo também perigoso, porque o YouTube gosta de derrubar quando a gente faz vídeo de análise. Mas eu gostaria de arriscar, eu espero que tanto o YouTube quanto o próprio Crono não derrube este vídeo. Eu acredito que os raps de anime, os raps de Pokémon do Crono estão entre o topo dos raps geeks brasileiros, e os collabs dele, o último foi o Campeões, agora foi Vilões, eu acredito que sejam literalmente os melhores raps de anime do Brasil. Em termos de construção musical, edição e letra, é fantástico, e tem muitos detalhes e pormenores que eu acredito que as pessoas não percebem. Então, vai ser um vídeo de provavelmente uns 20, talvez 30 minutos. Eu espero que eles fiquem comigo. E vamos lá, vamos começar. Começando pela parte interessante, logo no início, nós já vemos uma puxada dos campeões sendo revertidos para vilões. Com esse já é um começo, vou colocar até na janela maior, para vocês observarem. Já é um começo semelhante ao que nós vemos no rap dos campeões. Talvez, a depender das coisas, eu faça um rap dos campeões também. Mas deixamos isso para outro momento. Em termos de construção musical, nós temos um grave profundo de synth no fundo da música, e uma construção bem mais sombria do que nós observamos no dos campeões, obviamente, porque nós estamos falando de vilões. Essa demonstração inicial apresenta todos os cantores que vão estar participando e também os vilões que vão estar aparecendo. Onde a grande ruindade disso é que nós já vemos qual é o vilão que vai ser destacado como o vilão final e principal. Então esse é um pouco de spoiler que eu acho que não era necessário para esse rap. Porque nós já vemos que Volo vai ser o vilão final do qual está dando as cartas. O que nós concordamos, eu acredito que Volo é o grande vilão, assim, de Pokémon até então. Mas, tipo, o vilão mais forte, pelo menos, mas eu acho que quebra um pouco, dá um pouco de spoiler da música. Aqui já começamos com a premissa inicial da música, que é o caminho da dominação. No caminho da dominação, quem importa mais poder não é o campeão, é o vilão, necessariamente. O que, em Pokémon, é muito curioso a gente perceber isso. Visto que os vilões, pelo menos nos jogos, e é muito engraçado, como os vilões, eles são derrotados antes de você enfrentar o campeão. A menos que você vá, às vezes, pro pós-game, que às vezes tem um vilão superior. Mas na prática, os vilões são sim mais fortes que o campeão, especialmente quando nós vamos em Sword and Shield com Eternatus, né? O próprio Leon perde para Eternatus, Mewtwo bate no Giovanni, então nós temos umas coisas assim no resto do mundo. Então nós temos o fato de que os vilões que conseguem capturar os Pokémons lendários e às vezes encontrar com Dialga, Palkia, Arceus, são superiores aos campeões, mas na prática do jogo a gente não observa isso. No jogo, na pragmática do jogo não é, mas na prática realística, de fato, os vilões que conseguem alcançar essas entidades superiores, que são os Pokémon lendários, se tornam mais fortes que o campeão. No geral, aí nós temos a primeira virada e apresentam a parte do vilão inicial. Que é muito interessante a gente ver. É muito bonitinho ver como vai do pixel art para a imagem. Eu vou tentar analisar tudo como um todo nesse rap. A edição é fantástica. Os micro detalhes dessa edição são fora de qualquer comum, fora de qualquer padrão. Realmente, os raps de anime desse cara, os raps de Pokémon desse cara estão num patamar diferente de todos os outros. Então, tanto do ponto de vista visual, musical e de escrita. E vejam um detalhezinho do gritinho que a Jessie dá, que é muito interessante, que marca bem tanto a personalidade dos personagens, como também a maneira como a gente segue em frente à música. Esse gritinho é muito engraçadinho. E reflete bem a personalidade desses dois maluquinhos. Então, começar com a equipe Rocket, há uma questão cronológica, né? A música segue cronologicamente a parte dos jogos. Há uma discussão que nós podemos ter de algumas escolhas de vilão que não foram das melhores, e a ausência de Sada e o fulaninho que eu esqueci o nome, que são os dois vilões de Scarlet e não sei qual, a geração 9 de Pokémon, mas a gente discute isso mais para frente.
Aqui nós vemos a integração normal do lema da equipe Rocket. Então, normalzinho, nada demais aí. Aqui uma colocação, nós devemos fazer o que o chefe diz. Apresenta, dessa forma, todos os vilões de Johto, porque a equipe Rocket é o vilão das duas primeiras gerações. Então nós vemos aqui os administradores da equipe Rocket e Giovanni ao topo. Então, de uma maneira muito rápida, eles conseguiram, porque senão teria que ser muita gente para cantar para os admins. Então eles conseguiram juntar em Jesse James, que são as personagens mais famosas da equipe Rocket, junto com Giovanni, para indicar toda essa passagem. Jesse James representando a força menor da equipe Rocket e Giovanni sendo a força maior. Reparem que isso tudo é estratégia para construir. Não dá para você fazer a música de todo mundo, senão a música vai demorar 20 minutos. Então é fantástico, novamente, reiterando, quão fantástico é esse cara preparando, planejando. Isso é um trabalho de um ano, galera. É muito difícil contatar os rappers, fazer a música, as edições, edição musical, a edição de áudio. Tudo disso é muito trabalho. Então, tudo isso, até você saber o que você vai conseguir colocar e o que você vai ter que tirar, é fantástico. Então, novamente, essa é uma análise de tudo, desde a produção até a música, e vamos continuando. Essa parte divertida que nós vemos, prepare-se para lutar, lutar e lutar, porque é isso que é o Jesse James. Eles são derrotados 1000 vezes e 1000 vezes eles voltam. E reparem que no primeira mão foi o do Charizard e depois foi o raio do Pikachu. Detalhes, a edição inteira desse negócio é fantástica. Tudo disso é fantástico. É inacreditável quão fantástica esse rap. Aqui eles apresentam os Pokémons principais deles, também reiterando do jogo de cartas, que essa integração também é muito interessante, porque eles apresentam os Pokémons e aí puxam o Meow, que não tinha espaço para o Meow nessa droga de poder aparecer. Então, muito bom. E ainda coloca o carinha falando ali quem é o Meow. Muito bom. Agora falando um pouco da musicalidade. É uma música... A parte da Jesse James é bem simples. É um jogo de instrumento um para o outro, saindo do homem para a mulher, da mulher para o homem. E o grande finalista por vir, vemos agora o que é muito fantástico nesse rap, que ele não repete. Compare com o rap da Akatsuki, compare com os grandes raps assim famosos de collabs e de unificação de vários personagens, que não tem o nível de construção melódica que esses raps têm, que os raps de collab de anime do Kurono tem. Porque cada uma das vozes segue um fundamento de beat, o beat é mais ou menos parecido em todos, porém é diferente, tem uma base semelhante, tonal, com instrumentos semelhantes, porém a música muda de personagem para personagem e reflete a personalidade de cada personagem. É absolutamente incrível. Então nós temos aqui, repare o silêncio, a parada, e para entrar o beat do Giovanni, é somente eu. E reparem como a batida segue os pontos centrais da letra. Seguem os pontos centrais da letra. É somente eu e entra a batida. Tananana, encanto será meu. E aí nós temos a batida novamente. É muito bonito isso, porque são os pontos centrais que marcam a rima, marcando os pontos mais fortes da batida, entrando com a música, entrando com os horns. Temos aí esqueci como é em português, mas os horns vão... Que são essas partes sinfônicas que tem um aspecto de demonstrar importância e imponência. E nós temos toda essa colocação. Giovanni, a parte de Giovanni, ela brinca muito com som e vazio. Nós temos a parte de som vazio para ele falar, som vazio para ele falar, que remete o que parte exatamente desse mistério. Giovanni é o grande rei do crime de Pokémon. Ele sempre nas sombras, sempre atuando. E Giovanni nunca perdeu. Ele é derrotado em Pokémon Red e Blue e Yellow. Ele é derrotado lá, mas ele volta. E ainda hoje ele tá nativa. Giovanni é o grande miserável que tá nativa dentro de Pokémon. E esse jogo de silêncios e barulhos é parte de Giovanni. É muito bonita a parte de Giovanni. E nós temos aqui a demonstração das armas principais supremas, que são os Pokémon lendários de cada um, que cada um deles vai ter. No caso, Giovanni foi Mewtwo, que foi feito por ele em laboratório. Ele pagou pela pesquisa de Mewtwo. Tenho Mewtwo. Então é muito bonito. Reparem que no começo
essa finalização é igual ao início dele, mas enquanto a finalização tem som por toda parte, porque a escalação de música, escalação de conflito, a música é uma contação de história, no outro era silêncio, e aqui nós temos o fundo preenchido pelos chifres, pelos horns e pelos synths, mas além disso nós temos ainda a marcação principal do beat em cada parte forte da letra. Mas é então nós temos ainda a marcação forte nas partes centrais, ok? Daí nós tivemos a primeira marcação da música em Giovanni, e agora vamos para a segunda parte, que tivemos a primeira e segunda geração, vamos para a terceira geração, com o time Aqua e Magma. E olha que interessante, novamente percebam como a música, isso é super interessante, percebam como a música muda de personagem para personagem, refletindo os interesses de cada um, e vocês vão ver também como os instrumentos caminham para a marcação direta. Então nós já vemos, esses são os instrumentos mais explosivos. Terra quem governa é magma, um mundo coberto por água. Então nós já temos aí uma colocação muito interessante de se observar, que é muito mais explosiva. Estes são dois dos personagens mais explosivos de Pokémon, Aqua e Magma, que eles têm uma ideia muito louca de expandir a Terra ou expandir a água do mundo com as consequências mais desastrosas possíveis. Então é muito engraçado ver esses caras. E sendo um dos mais impulsivos de todos os vilões de Pokémon, é interessante como a música deles é impulsiva também. A parte mais interessante é ver que eles falam de Groudon e Kyogre, Hoenn inteira irá tremer, e quando fala tremer é como se a própria música tremesse com isso, com a adição de instrumentos muito mais pesados. Olha que bonito. A pausa junto com a volta dos instrumentos. Não foi adição de instrumento, foi só a pausa e a adição e o retorno dos instrumentos que dá essa noção de como se estivessem pisando na música. Vocês percebem isso? Kyogre, Hoenn inteira. Isso é muito bonito. As músicas contam uma história. E essa contação de história da música é marcada pela maneira como a gente faz pausa, a gente faz silêncio e som. Música é alternâncias entre silêncio e som. E a maneira como você articula isso é que você vai dar a dinâmica e... a dinâmica não, que é a altura do som, mas você vai dar a sensação que você quer passar com a música. A letra é muito bonita, a humanidade, cada consequência é só negócios à parte. Porque reflete muito bem esses dois personagens. Eles estão nessa, eles têm um objetivo a se colocar, e é engraçado que o cara tá dando o dedo. O cara tá marcando o óculos dando o dedo. Então é muito bem o espírito de cada um. Apesar de Magma ser o cara de Magma ser muito mais compenetrado e o outro ser muito mais explosivo, o que é divertido, o cara da água é explosivo e o cara do Magma é frio. É muito bom. Muito bem feito. Então, aí já da casa de Pokémon, mas do rap é muito bonito a maneira como a música e a letra refletem os personagens. Agora nós temos Cyrus, da quarta geração, com também uma alteração completa na maneira como a música é construída. Reparem a maneira silenciosa como ele entra, porque reflete também muito bem a questão de Cyrus não ter emoção. Reparem que também é mais rápido, reparem que vem com essa agilidade, porque a Team Galáctica é muito mais tecnologicamente imbuída, talvez a mais tecnologicamente imbuída de todos, exceto talvez de Alola. A Alola tem uma tecnologia dimensional. Os dois são muito pau a pau em nível tecnológico, mas a parte tecnológica é muito importante para o Team Galáctica, inclusive porque nós temos o Colress, que depois vira um grande apoio, o cientista maluco da Team Galáctica. Então, essa velocidade, foco nas teams mais rápidas, dá um pouco dessa noção de cyberpunk, que vocês podem observar. Reparem novamente, os fundamentos da criação é um verso muito importante, porque remete ao verso dos campeões de Cynthia. Fundamentos da criação.
Fundamentos da criação, tempo e espaço além da compreensão. Mas quem é Deus? Conhecemos o trio. Mas quem é Arceus? Quem o Criador criou? Esse é o verso de Cynthia, em Pokémon. Quando nós observamos, então, esses fundamentos da criação, tempo e espaço além da compreensão, remete a Platino, Pokémon Platino, que remete a Cynthia, que por sua vez também remete a Cyrus. Cynthia e Cyrus são aspectos muito semelhantes, uma querendo estudar a criação para compreender melhor o mundo e o outro querendo estudar a criação para poder destruí-lo e recriá-lo. Isso é muito importante porque ecoa, nós temos a relação memística, memória, a relação de souvenir, de retorno de uma música para outra, e que quando você invoca um verso como esse, você está puxando Cynthia. É assim que se conversa em música. Quando você puxa um som específico de outra música ou um verso específico de outra música, você está pedindo para que quem está ouvindo relembre, converse, compare e analise as duas formas. Muito bonito, muito bem feito. Vamos ver a continuação. Porque nós estamos nesse primeiro momento inicial, certo? Esse primeiro momento inicial simples, frágil, fraco, que é o Cyrus em seu momento mais frio e calculista, até que ele explode e demonstra um pouco de emoção em meio ao seu nihilismo. E é essa parte aqui, se o homem morre pelo coração, que é quando ele começa a demonstrar o seu plano, se perde um pouco mais e demonstra que não é somente vazio na sua produção. Então nós temos aqui a parte do plano dele. E aqui a finalização. No mundo que não existe Arceus, o Deus sou eu. E aí nós entramos na parte de ponte e refrão, que são sempre extremamente bem trabalhados. Eu acho que muita gente não percebe quão bem trabalhados são a ponte e o refrão nos raps de Chrono. Eu acho que as pessoas não percebem isso. Por quê? Toda a ponte e todo o refrão trabalha com os personagens que foram falados nessa parte da música e com os personagens que virão. A ponte, ela trabalha com os personagens que já vieram e o refrão trabalha com os personagens que virão. Vejam quão fantástico. Nós vamos ver essa vez a ponte e depois eu só vou apontar os personagens no futuro. Mas no topo do mundo tá. Acima de cada região. Reparem que a cada um dos personagens que apareceram até agora, Jesse James, Cyrus, Max e fulaninho, que eu esqueci o nome, Team Magma e Team Aqua, o que faria se eu te dissesse, e são as vozes dos cantores, que o mais forte não é o campeão, no caminho da dominação. Nós temos o Mewtwo. Porta mais poder é o vilão. O que me incomoda um pouco é essa batidinha. Que é essa bateria eletrônica que ele usa, mas é a mesma que ele utilizou em Campeões. Então é um chamado para a época dos Campeões. Eu acho que uma música dessa necessitaria de uma bateria mais forte, mas enfim, são pormenores. Vamos ver o refrão, não vamos ficar vendo o refrão nas próximas, vamos ver só dessa vez e depois não vamos mais ver. Mas reparem, a ambição é tudo o que me importa. É tudo o que importa. E é muito interessante você ver, nós vemos todos os vilões e nós vemos eles derrotando os campeões e os campeões que apareceram no último vídeo. Ou pelo menos demonstrando como eles são perigosos. Tivemos agora a derrota do Pikachu e... aqui, ó. Do Pikachu tanto do Red quanto do Ash. Que é o Pikachu dos dois. Nós temos o Pikachu do Red e do Ash. Ou o Pikachu dos dois Reds. Eu não consigo identificar. Talvez seja o Pikachu dos dois Reds. O Red do mangá e o Red do anime. Pelo Camerute, o Mega Camerute do Max. Me desculpe, mas o Max é muito fraco pra derrotar o Red. Mas enfim, deixa quieto. Aí nós temos a Volcarona do Aldler, que é um dos campeões que eu mais gosto, enfrentando o Galissopod e o tubarão do cara. O Galissopod do Guzma, que tudo bem, mas a droga do Shark lá, do Sharpie eu não lembro o nome desse maluco, do cara de Aqua.
Aí nós temos assim, como eu tinha falado, nós temos agora a constatação dos caras que já vieram pra poder vencer. Em todos os refrões, nós vamos ver os personagens que apareceram. Pra poder vencer, são os personagens que apareceram. Aí nós temos Leon contra Ghetsis. Que, aliás, esse Hydreigon do Ghetsis é um dos bichos mais fortes de todos. Então é possível ele derrotar o Leon, se bem que Gigantamax... Gigantamax Leon, não sei não. E agora nós vemos a passagem da música para os que vão ainda falar, ainda vão por vir. Minha grande crítica a essa edição, que é pra mim uma grande perda, é que nos campeões nós vemos os personagens que vão aparecer depois em pixel art. Aqui nós não vemos, só vemos as vozes, o que torna mais difícil de você perceber esses personagens. Não gostei, achei a maior fraqueza desse rap, mas faz parte, não dá pra ser perfeito. Eu não ligo pro certo e errado. E agora, essa passagem, nós temos aqui o N e o Ghetsis, que são os próximos que vão aparecer. Nós temos aí o aparecimento das cores, mas não é o suficiente. Mostrar Lisandre, e pra você nós temos a Lusamine e o Guzma. Então eu acho aí uma tristeza que eles não tenham colocado os personagens. Eu acho que não interferiria em nada colocar a silhueta deles, pelo menos no fundo. Eu acho que é uma bola fora, mas faz parte. No poder. Então nós temos aí os vilões aparecendo e derrotando cada um dos outros. Cada um aparecendo. O Volo sendo o último, Cyrus e maluquinho que eu também esqueci, o Rosa. Ah, sim, e o refrão é cantado pelos vilões que cantaram da última vez. Então esse refrão todo é cantado agora pelo Cyrus, pelo Giovanni, pela equipe Rocket, pelo Jesse James e pelo Max e Fulaninho. Então esses são eles. No próximo vai ser cantado os próximos vilões e no próximo vai ser cantado os próximos vilões. Novamente, detalhes fantásticos, muito bem trabalhados e muito bem feitos, que demonstra um nível de acuidade, de detalhismo, que não tem nenhum outro rap de anime que você vai encontrar em outros lugares. Arceus sendo destruído, que a demonstração máxima de poder em Pokémon é derrotar Deus, derrotar Arceus. E aí nós temos agora a parte da próxima geração, nós temos a quinta geração Black and White, com um dos melhores enredos, talvez pra mim o melhor enredo de Pokémon, e alguns dos melhores personagens de Pokémon. Nós temos N, que começa como um vilão, mas vira depois um herói. Ele na verdade é manipulado por Ghetsis. Nós temos Ghetsis atrás. Vamos para as melhores partes. Reparem novamente. É muito difícil não mostrar a música inteira, não é mesmo? Reparem o coro. Reparem o coro tocando no fundo. O coro no fundo. Primeiro que remete e ecoa na fala dele, ouvindo voz, o cura como se fosse uma voz, e ele ouve as vozes dos Pokémon, ele consegue conversar com os Pokémons e o coração deles, e isso também é um aspecto muito religioso, como ele é o Messias dos Pokémons. Então, toda essa parte religiosa está nesse coro. Então, há uma sutileza, uma leveza, uma melodia na parte de N, que é maravilhosa, como realmente um Messias, um herói consagrado. E aí nós vemos a entrada de Ghetsis com Okabe cantando. Reparem como a voz dele treme, como se fosse inumana. Porque tem aí a parte toda de edição de voz, com Melodyne, que faz com que a voz dele fique meio robótica. Mas é proposital, porque Ghetsis é um monstro. Só você. E aí vejam a brutalidade que entra nisso, porque é exatamente a relação da parte angelical de N e da parte diabólica de Ghetsis. E é muito bonito. Uma pequena crítica, eu acho que deveria ter apagado o N ali e ter ficado Ghetsis aparecendo a imagem de Ghetsis aqui. Quando ele bate a vara no chão. Ele deveria ter brilhado e N deveria ter ficado escuro. Detalhes irrelevantes, pelo amor de Deus, galera. Não me pisem. E é muito bonito como alterna a parte angelical de N e a parte diabólica de Ghetsis. Muito bonito. E os horns, os chifres, a parte de metais tocando, é na voz do Ghetsis, porque ele é a parte pesada demoníaca. Muito bonito.
Muito bonito, muito bem feito. Deus do céu. E aí sempre importante falar o Pokémon lendário que tá com cada um deles. Reshiram, no caso de N. E aí nós vamos para Lysander. Talvez o vilão mais burro de Pokémon. Lysander. Ah, é difícil. A competição entre os dois mais burros é impressionante. Lysander é um burrão. Se ele não tivesse falado o plano dele, teria ganho. E você tem Rosa, que literalmente se ele tivesse só feito no outro dia, ele teria evitado o dia mais sombrio. Nós temos os dois vilões mais burros de Pokémon. Ai, ai, mas é muito uma coisa que eu tenho que valorizar muito, cara, é que ele pegou vilões que são burros, burros, burros de doer na alma, burrice dos caras. Mas ele transformou todos os vilões em personagens incríveis. Você vê no rap, você fala, caraca, que vilãozão do caramba. Você vê no jogo, ele é uma piada. Mas vamos lá, Lysander. Novamente, Lysander também é muito tecnológico. Lysander, Cyrus e Alola são os mais tecnológicos de todos. E você vê que Lysander especificamente, ele, apesar da tecnologia dele não ser tão grande quanto a de Cyrus, ele é robótico. Tanto que você vê no final que ele fica meio robô, com aqueles tentáculos robóticos dele, aquelas câmeras, aqueles drones. Então, talvez a música mais tecnicomântica é a dele. Mas o Rosa também tem uma coisa muito, porque ele usa Pokémon Metal, e a parte das máquinas é muito importante pro Rosa. Mas reparem que o Lysander, ele é um nobre, ele é um babacão. Ele é um elitista extremo que quer acabar com grande parte. Ele é tipo o Illuminati. A lenda do Illuminati, a teoria da conspiração dos Illuminati é o Lysander. Um grupo, uma seita de gente multibilionária, rica pra caramba, que quer matar grande parte da população do mundo e criar uma terra prometida só pra eles. O Lysander é isso, e essa música reflete muito bem ele. Muito bem a parte de Lysander. Aqui. E é interessante... Ele é um dos mais diretos. Novamente, a parte do rap rápido dá uma ideia de mecanização. E além disso, nós vemos os metais ficam assim, que mostra bem um aspecto de ordenamento e processualismo. Muito bem feito. Talvez a melhor letra dessa... Ah, não. A letra do Guzma e a letra da Lusamine são muito boas. Eu diria que a dele reflete muito bem a personalidade. Muito bem. É muito difícil. Essa parte toda, a segunda parte, que tem a melhor letra, é dessa galera. Reflete muito bem os personagens. E eu diria que a do Lysander, do Guzma e da Lusamine são as melhores. Porque resume bem todo o arco. A música e o fogo e tudo resume muito bem o personagem. Está fantasticamente bem construído. Vejam que eu tô falando da parte toda cibernética nessa passagem. Basicamente isso aí é uma noção bem mecanizada. Essa feição de robotismo, de cibernético. Então, muito interessante tudo isso de Lysander. Como sempre, deve-se falar das criaturas lendárias. É necessário porque são o diferencial dos vilões, na maioria das vezes, em relação aos campeões. Então, é bem interessante. Esse verso final é fantástico. Um mundo sem vocês seria um mundo perfeito. E agora nós vamos para Guzma. É incrível. O Crono fez um rap do Guzma, que eu acho que eu vou analisar, porque é bom demais. Guzma é um dos vilões mais nada de Pokémon, porque ele é só um moleque, é só um jovem que meio que dropou da escola, meio que é o que sempre ficou em segundo lugar, é um chorão e não sei o que, mas o cara pegou esse personagem e fez ele valorizar ser segundo e terceiro lugar, e também ele é furtivamente, Guzma, um dos melhores personagens de Pokémon. Ele é ao mesmo tempo um dos mais zoados, esquecidos, e que todo mundo fala, um babacão, não serve pra nada o Guzma. Mas Guzma tem uma das melhores histórias de Pokémon. Ele é um cara que sofreu muito na mão do pai, o pai nunca valorizou ele, mesmo ele só queria o primeiro lugar, o pai. E o Guzma só ficou no segundo e terceiro. E nós temos toda uma história de abuso em cima do Guzma, esse abuso moral, físico, que fez com que ele fugisse de casa, criasse o time Skull e tentasse lutar contra esse sistema que isola as pessoas. É muito interessante a história do Guzma. E
esse rap do Guzman, tanto nos vilões quanto o rap separado do Crono, é fantástico. Essa parte de Guzman e Lussamine é a melhor parte de todo esse rap. E são dois vilões meio cagados. Lussamine, que ela foi possuída lá pelas criaturas cutulianas, pelo Nihilego, e o Guzman, que é um pobre coitado que também não faz nada. E eles pegaram, o cara pegou esses dois personagens e fez a melhor parte do rap. Detalhe, a parte musical do Guzman é provavelmente a melhor. Porque até então nós temos... Lisandre. Nós fizemos aqui uma variação de mecânico, que é parecido com o do Cyrus. E não sei o que. E blá blá blá. E todos são meio que rapzinho mudando alguma coisa. O cara aqui no Guzman fez um rap funk. E botou bastante brasileira, nossa cultura brasileira musical... botou uma parte funk e fez completo sentido pro Guzman. É inacreditavelmente bom. Não, é literalmente a melhor maluquice de toda essa música. Competindo com o Lussamine, mas vamos falar do Lussamine quando chegar a hora dela. Olha isso, cara. Você tá no brilho do sol, é claro que não entende a luz. A letra é fantástica. A letra é fantástica. Ele é a caveira na área escura. Meu Deus do céu. Que música boa. Olha a explosão que acontece, cara. Então nós temos o início da batida de funk. Eu só me importo com poder. Então você tem aí a batida do funk, leve, porque ele tá começando a se apresentar. Ando em poder, cantar comigo. Então, ele chama as pessoas pra cantarem com ele. E explode a música. Referência de Jujutsu Kaisen, a dança do Hakari. Ele ainda foi melhor do que Hakari, na minha opinião. E olha os pequenos detalhes. Veja como o olho dele pisca, porque o Guzman, ele é super irrequiado. Super irrequieto, não consegue ficar parado, não sei o que. Provavelmente tem algum TDAH correndo na veia dele. Olha como o olho dele aqui, esse olho aqui dele vai piscar. Claro que é só uma piscadinha normal para talvez não ser uma coisa, mas é interessante, não precisava animar isso. Não precisava ter animado isso. E repare que é só uma piscada. Não foi nos 2 olhos. Ou ele piscou de tipo, dar uma piscadinha pra você. Ei, e aí, eu tô te chamando. Ou pode ser simplesmente nervoso dele piscar com o olho. É muito fantástico isso. Guzman. A dancinha do Hakari. Guzman também pode. Junto com o Golisopod, que é o Pokémon dele. Ele não tem lendário, mas ele tem o Golisopod, que tematicamente fala muito bem dele. Mas aí eu teria que falar 10 minutos só sobre a relação simbólica do Golisopod e do Guzman. Ambos são animais, são bichos considerados fracos e que cresce pra tornar um dos mais fortes, não sei o que, mas enfim. Isso é outro vídeo. Os caras botando a animação pra mulher dançando funk. É fantástico isso aí. A dançadinha de funk ali é... Ninguém esperava por isso. Deus do céu. O pessoal dançando funkzinho ali. Lussamine deu valor. Eu só senti um pouco de falta da... Esqueci o nome da mulher, Piracila. Ela só tá aparecendo aqui no fundo, né? Essa daqui. Que é a segunda em comando dele. Senti um pouco de falta dela aparecendo mais, mas tudo bem. E aí nós temos essa passagem... que é muito bem feito. Vai tomar no... E aí nós temos essa corte que vamos para Lussamine. Absolutamente fantástico, absoluto cinema. Não dá, o cara é um visionário mesmo. Guzman, um dos mais patéticos de todos os vilões de Pokémon, tornados uma das melhores partes. Não dá pra fugir, não dá pra correr. Guzman pra toda a vida, é isso aí. Absoluto cinema, absolutamente fantástico. Parabéns. E vamos pra Lussamine, que não dá nem pra... A batalha entre Lussamine e Guzman. Da melhor parte de todo esse rap. E vocês vão ver por que também. Ela tem, além dela ter a maior parte, a letra dela é fantástica, a música dela é fantástica, e a outra música que quebra todo o padrão até então estabelecido. Primeiro nós temos a continuidade da batida leve. Nós temos uns sinos tocando, uns bells. Ah, não, isso aqui não é nem... Tum, 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 tum. Isso é o quê? Então, nós temos... Isso não é strings. Será que é piano? Eu não consegui perceber direito. Mas tem um pianinho tocando. Volta para o silêncio. E
reparem como nós veremos que, diferente de todos os outros, nós temos um momento muito de melosidade. Porque a história de Lusamine, ela é uma vilã transformada em vilã. Nihilego domina, destrói a mente dela, infecta com um vírus de outra dimensão que a faz, que extremifica as suas tendências negativas. É muito bonito perceber como os metais eles existem para pontuar as partes mais malignas dos personagens. E olha que interessante. Esse som assim, esse é um som que nos remete à ideia de água. Então, é muito interessante perceber como a ideia de água está imbrincada essencialmente nas águas vivas, no Nihilego, que são essas as águas vivas que vivem em outra dimensão. Percebam a passagem em que ela se torna mais maligna, a música se torna mais pesada, e nós temos esse para puxar a imagem do Nihilego. Percebam? Vocês percebem? É difícil de fazer com a voz, esse tipo de som. Assim, esse whoop que acontece é exatamente essa passagem para a água. E que se torna uma marcação da música. Porque... E outra coisa também muito importante. Esses sons constantes, essas tabs constantes de música... dá também uma ideia de você estar se afogando. E é essa a ideia que nos é carregado por ela. Ela está sendo afogada pelos seus próprios vícios e comportamentos extremos em função da intoxicação por parte do Nihilego. E depois, quando ela é completamente possuída, ela fica ainda muito mais agressiva. É muito bonito, cara. Deus do céu. Olha essa parte. Até a edição inteira, ela oscila. Veja o cabelo oscilando e a rotação dela aqui. Esse ego que me molda, me guia. Ela está se afogando no próprio vício porque ela foi possuída pelo Nihilego. O cabelo oscila na batida da música, galera. Quem editou essa droga, cara? Que coisa absurda, cara. A loucura transforma, nova pausa, porque a loucura transforma, que é aí que ela é completamente absorvida pela loucura do Nihilego. A voz fica mais agressiva, a música fica mais agressiva, nós perdemos um pouco da aquosidade que nós estávamos ouvindo até então. É impressionante, né, galera? Esse é talvez o topo do rap geek brasileiro. É muito bom, galera. É aterrador. E aí nós temos... Eu não vou mostrar o refrão por inteiro, mas é como eu comentei. Nós temos a ponte que é feita com os personagens que apareceram anteriormente. Logo nesse último verso. N. Getsis. Nós temos Lysander. Correto. E aí nós temos Guzma. Maravilhoso. Aqui, apareceu a Primila aqui, ó, a mulherona dele, ó, a mulherona. Não dá pra todo mundo falar, mas ela tem um papel muito legal no jogo, que ela dá um reforço psicológico muito grande pro Guzma. É o mais humano de todos os vilões. Guzma e Lusamine são fantásticos. Talvez os melhores vilões de Pokémon, em termos de construção de personagem. Lusamine, mulherão da porra. E aí só vou mostrar a parte interessante que eu falei, que as vozes que virão aparecem. Então, novamente, nós temos aqui os vilões que apareceram pra poder vencer. Ok? E aí nós temos Eu Não Ligo Pro Certo e Errado. E agora vamos às vozes dos próximos. Só o resultado, aí é o Pierce. Mostra pra você. Isso aí é uma das minhas grandes críticas desse negócio, que ficou meio feio. Aqui tá mostra, aqui mostrar.
ficou errado. O que você preferiu? Você queria que o resultado mostra? Só o resultado mostra pra você? Eu acho que é o mais correto em português. Só o resultado mostra pra você. Esse é o correto. O resultado mostra pra você o que aconteceu. Você quer que o resultado mostrar? Aí você vai ter que fazer uma construção muito complexa. E como professor de português, eu não sei. Você tinha que ter se decidido o que você preferiria. E aí nós temos a voz do Volo, que vai ser o último a aparecer. E aí, novamente, como é interessante, o refrão é feito o refrão atual é feito pelos vilões que atualmente cantaram no último verso. Então nós temos aqui o Lisandre, o N e o Getsis. E aí nós temos também os todos. Tem aqui o Guzman e a Lussamine também. Então é muito interessante como os refrões alternam, ok? Muito bem feito. Vamos agora para a última parte. Agora vamos para uma parte que foi muito criticada, que é o Piers. O Piers não é um vilão, né? E é triste porque Marquinhos canta o Piers, e Marquinhos é um dos melhores cantores de rap atual do Brasil, de rap geek. Talvez o melhor. Ele compete com o Enigma, mas o Marquinhos e o Enigma cantam demais. Pelo menos a parte mais de metal e rock. Nós temos o rap do Hisoka, do Enigma. Do Enigma? Ou é Marquinhos? Agora eu esqueci quem é que fez o rap do Hisoka. De qualquer forma, os caras cantam muito e deram pro Marquinhos Pierce, que bate com a personalidade dele muito bem, como rock e tal. É talvez a melhor voz, talvez o melhor cantor de todo esse rap de anime. Provavelmente é o melhor cantor, é o que melhor interpretou, é o que melhor absorveu o personagem, em termos de voz. Não em termos de letra e tal, mas em termos de voz. E também a personalidade dele foi muito bem estabelecida. O problema é que Pierce não é um vilão. E aí é comentado, eu também já comentei que é muito difícil, é um planejamento muito longo, é uma coisa muito complexa, demora demais, eu compreendo, é difícil, galera, é difícil. Mas, sinceramente, poderia ter tirado o Pierce e colocado a Sada e os dois últimos vilões de Scarlet e... Ai, meu Deus, Scarlet Violet, e botado o Pierce pra cantar os caras. Tem outros vilões, tem o vilão de Colosseum, tem vilão que é... de outros jogos de Pokémon, do mangá. Então você poderia ter tentado por aí. Mas Pierce não é vilão, né? Mas também não é culpa do Crono, porque o Team Yell, que é o time Yell, que é o time vilão da geração de Sword and Shield, da 8ª geração, é um time meio cagado, né? Um time super, ultra, mega cagado, que é interessante. Eu gosto muito do time Yell, mas ele não é um time muito vilão. Se Pierce fosse o cara por trás disso, querendo ajudar a irmã, porque a história é que é um time que quer torcer para a Marnie, que é a irmã do Pierce, e eles tentam atacar os outros treinadores para que eles se ferrem e a Marnie consiga ganhar o campeonato. Se o Pierce estivesse ajudando essa galera, faria sentido. E a Marnie lutasse contra ele e dissesse: Pierce, pare com isso, pare de mandar essa galera do Yell fazer essas coisas. Se fosse isso, de boas, mas o Pierce ele nem estava sabendo que o time Yell estava fazendo essas cagadas. E quando ele soube, ele mandou todo mundo parar e todo mundo parou. Porque ele é o líder de ginásio, ele é o cara, ele é o 7º líder de ginásio, o 7º cara mais forte, um dos mais fortes da região. E ele mandou todo mundo ficar quieto, todo mundo ficou quieto. Mas sei lá, cara, de qualquer forma, a música é muito boa. Se não fosse a parte do Guzman e da Lussamine, eu diria que a Pierce é a melhor. Mas não dá pra competir com a parte de Lussamine e do Guzman. Pierce é o 3º lugar dessa música. O primeiro, eu não sei se é o Guzman. A Lussamine é muito boa. Talvez o Guzman seja o melhor. O Guzman não ficou em 2º lugar dessa vez. Eu acho que é Guzman, Lussamine e Pierce as melhores partes de todo esse rap. Mas vamos ver, então, Pierce. É muito interessante ver como a porta se abrindo, ele aparecendo de tudo. E a moral disso é fantástica. Porque Pierce, ele mora tipo num bairro pobre de Sword and Shield. É meio que eles são do gueto, essa galera. E a ideia que se traz é alguém que veio de baixo que subiu pelo poder e pela dedicação dele. Mesmo sendo uma pessoa muito tímida, que Pierce é meio tímido, meio na dele, quando ele é possuído pelo espírito da batalha e do rock, ele se torna essa força da natureza. É fantástico. Pierce é outro personagem legal. Então, vendo isso, é muito bem feito. E olhem a música muda completamente. A guitarra tocando. Outra música completamente diferente. As maiores mudanças em todo esse rap foram o do Guzman, o da Lussamine e o do Pierce. E são as melhores partes dessa música.
O que me incomoda é que Piers não merecia algo tão forte, não, cara. Tipo, o Marquinhos foi muito pesado no Piers. E o Crono caiu muito de cabeça no Piers, o que é engraçado pra caramba. Porque não era pra tanto assim. É um vilão tão. Nem um vilão, um cara tão terciário no mundo de Pokémon. A maneira como fala, que é tentando, incomodando o personagem principal. Você é forte, né, seu babaquinha? Pra que Gigantamax se eu te esmago sozinho? E Piers não usa Gigantamax, que é fantástico também. Ele não usa Gigantamax no jogo. Ele realmente enfrenta você no cru. É muito bom. É muito bom. E veja agora a explosão dele no canto. O Marquinhos canta demais. Essa parte rock, Marquinhos, é monstruoso. Foda-se onde nasceu. Não importa onde você nasceu. É muito bonito. A mensagem é muito boa. Novamente, é melhor do que nos jogos. Esse Piers é melhor do que nos jogos. E é inacreditável. Novamente, se não fosse Guzma e Lusamine, essa seria a melhor parte da música. Eles gritam Piers. Nós gritamos Marnie, porque depois ele resolve também ajudar a irmã, mas sem violência. Ele desbanda o time El. O time El só vira um time normal para torcer sem violência pela Marnie. Esse vídeo vai ficar com 1 hora, não vai, galera? Então pode ver que eu te mostro a força de verdade. Muito bonito. E aí nós temos o Rose. É engraçado perceber, porque o Rose ele é muito um politicão, né? Nós, brasileiros, conhecemos muito bem conversa de política. É muito impressionante. Se você for ver a galera do exterior, ninguém faz essa associação do Rose como político. Faz a associação do Rose como um empresário. Mas nós percebemos claramente, acho que todo mundo que jogou Sword and Shield percebeu claramente que o cara é um grande babacão. Não dá pra confiar nesse cara. Ele tem toda a vibe do político mentiroso. E tipo, é muito fantástico como isso é bem construído. Como nós brasileiros percebemos isso. E a música, esse início de música faz uma referência à música do político, do LucasArts, né? Então é uma referência muito boa. Caro treinador, deixa eu te confiar que eu sou de confiança. E aí imediatamente troca pra parte mais séria. Ele dando isso, cara, treinador. Segurar que eu sou de confiança. Que é um verso do rap do político. Muito bom. Mas aí imediatamente ele sai da parte zoeira para a parte séria. Maquinários da liderança! Então, novamente, o mais engraçado, uma das coisas mais engraçadas de observar é como essa galera pega vilão extremamente bosta. O Rose é talvez o vilão mais cagado. Lisandre e Rose competem para quem é o mais burro de vilões de Pokémon. E eles pegam um vilão tão cagado e colocam uma ideologia muito perfeita, que é a ideia de que precisamos de energia, galera. E a energia vai acabar. Então nós precisamos de uma nova fonte de energia. No jogo é tão idiota, porque a energia vai acabar em 1000 anos. É completamente patético você imaginar que uma crise energética de 1000 anos no futuro, quando a gente vai ter máquinas no espaço, o cara tá sofrendo por isso. É ridículo. Se fosse 10 anos, faz sentido. 1000 anos, pelo amor de Deus, galera. Pokémon é um jogo muito cagado de história. Deus do céu. E pra nós, brasileiros, quando ele fala busca ordem e progresso, não importa a circunstância, nós sabemos o que está sendo dito, né? É um rap muito brasileiro. Apesar de ser Pokémon, é um rap muito Brasil. Desde o funk do Guzman até essa pegada. Isso é muito nós. Se você botar isso pra mesmo alguém que sabe português, mesmo alguém que você pega um gringo vendo isso, não vai bater nele como bate na gente. É muito óbvio uma alusão a político. E é muito óbvio uma alusão ao lema da bandeira brasileira e como isso ressoa com a gente. Busco ordem e progresso, não importa a circunstância. Então é muito impressionante.
Há uma magnanimidade na maneira como ele fala, que também reflete a sua persona de político. Ele saiu totalmente da persona de um industrialista, de um empresário, que é o mundo inteiro vê ele como empresário, mas nós brasileiros vemos ele como político. O que faz totalmente sentido. Pelo menos pra nós. Em termos de letra, é fantástico esse também. Talvez a melhor? Não, Lusamine. Lusamine bate, Guzma bate. Pierce não é tão boa. Ele compete com Pierce com a melhor letra em terceiro lugar, mas você não vai ganhar de Guzma e você não vai ganhar de Lusamine. Mas ainda assim é muito boa. Nós temos a manipulação de Leon pelo irmão, pelo Rose. Entrega o Eternatus, que é o lendário com o qual ele está trabalhando. E agora, nós vamos para o final. Eu acho que a voz... Todos aí cantaram muito bem, mas eu acho que a voz do Volo deveria ser uma voz mais forte, mas... Se bem que o Volo tem uma voz suave no jogo. A gente não ouve a voz dele, mas ele tem um temperamento suave. Então, acho que combina a voz que foi escolhida para o Volo. Só que o mais importante é perceber que essa última parte do rap, primeiro, é uma supervalorização do Volo, o que faz sentido. Até então, ele é o vilão mais forte que já teve em Pokémon. Ele é um cara que tem 8 Pokémons no time dele. Você tem que enfrentar a Giratina 2 vezes, fora um time de 6, que é o time de Cynthia. Então, ele tem o seu lugar como o mais poderoso, perigoso e forte vilão de Pokémon. Então ele merece esse posto. E o mais importante de ver nessa parte final, nesse momento final do rap, é a maneira como ele conversa com Cynthia. Porque um é um paralelo do outro. E a ação. Nós temos o pianinho tocando no fundo, que é uma marca de Cynthia, que também é uma marca de Volo. E nós temos o verso, como eu falei lá no começo, quando nós temos Cyrus falando fundamentos da criação, tempo e espaço além da compreensão, é uma puxada para Cynthia. Só que mais ainda do que Cyrus, ele, Volo, é um reflexo de Cynthia. Ele é literalmente um reflexo de Cynthia na escuridão. Que é, enquanto Cynthia quer conhecer Deus, conhecer Arceus para aumentar o seu horizonte de conhecimento, ele quer virar Deus, ele quer estar ao lado de Deus, ele quer conhecer Arceus e estar sentado ao colo do pai, ao lado do colo do pai, por assim dizer. Ele é o suprassumo da busca pelo poder em Pokémon. E essa música é um reflexo total da música de Cynthia Campeões, só que uma versão mais sombria. Porque enquanto ela fala... Quando ela fala, mas quem é Deus? Conhecemos o trio, mas quem é Arceus? Quem o Criador criou? Nós temos esse verso dela no Campeão, que é refletido. Ele quer estar ao lado de Deus, enquanto ela quer conhecer Deus. Por conhecer e compreender, talvez até ir além, no sentido de compreender quem criou o Criador, quem criou Arceus, se existe algo além de Arceus. Ele sabe que existe Arceus e quer estar ao lado de Deus. O reino de Arceus. Vejam aí agora que é um remix, é uma retomada da música de Cynthia, só que mais sombria, com um tom mais sombrio, mais menor. Mais menor no sentido de tom menor em relação ao tom maior de Cynthia. Que, aliás, Cynthia já tinha a música mais agressiva de Campeões. É a música de Cynthia. Aqui, nós temos a música mais... também perigosa de todas essas então apresentadas. Porque o tom aqui utilizado é um tom derrotista. É um tom mais triste, mais abalado. E até mais se você comparar com todos os outros. Nenhum tom é tão sombrio quanto esse, porque um dos temas de Volo é o da traição. Ele é o amigo que te traiu. E nós temos um posicionamento derrotista, porque de todos eles, nenhum dos vilões aqui apresentados derrotou mais treinador do que Volo. Nós temos os vídeos das pessoas sendo derrotadas por Volo. Porque você não espera. Primeiro, que é o time de Cynthia. Segundo, que ele vem a Giratina. E terceiro, tem a segunda forma da Giratina. Nenhum. Ele é realmente o vilão que mais derrotou treinadores. E quase todo mundo que o enfrenta pela primeira vez é derrotado. O destino tá comigo. É sempre mais cadente do que os outros tons.
mais o violino tocando. Perceba que o violino, as cordas tocando, dão um tom muito mais sombrio e mais derrotista. Enquanto que da synth, se você for vendo dos campeões, tem elétrico tocando. Tem a parte elétrica de synth tocando que dá muito mais agressividade e violência. Enquanto que aí dá um tom de derrota. Porque é o que você vai encontrar quando enfrenta Volo. Ó. E com isso, nós estamos terminando o rap. Nós temos só essa passagem final dos três cantando. Acimada cada região. Os que apareceram logo no último. Volo. Volo, o mais novo e mais temido vilão de Pokémon Arceus. E realmente, no caso de Volo, o mais forte não é o campeão. Ele é o mais forte treinador que já apareceu. Ninguém derrota Volo. Volo é o mais forte de todos os treinadores até então. Derrotando o Red. Não existe ninguém em nenhum jogo de Pokémon que tenha um time mais forte do que Volo, com os 6 Pokémons, mais as 2 formas de Giratina. Se não me engano, já fizeram os testes e o Volo é o cara mais forte. Até os bots, mesmo com os times poderosos, dos times dos campeões, do Black and White 2, ele é o cara mais terrível, mais perigoso, mais poderoso que teve. Até então. Nós temos aqui a passagem do refrão, que aparece o Piers e os caras que cantaram na última vez. Agora só um detalhe. Você lembra que eu falei que sempre no refrão tem os caras que vão vir? Como aqui já tá no final, não vem os caras que virão, mas vem os lá do começo. Lembra do Giovanni, do Max, dessa galera? Então, e do Cyrus? A primeira parte vem agora. Só o resultado, quem fala é Giovanni. Aqui é Max e fulaninho. E aqui é o Cyrus. Pra você é o Cyrus, o outro era o Max e o da água. E o Cyrus falou pra você. Então, com isso, há um fechamento perfeito e completo, muito bem trabalhado, da música inteira. Então, galera, este foi o Rap dos Campeões. Durou 1 hora essa análise. Eu espero que isso aí tenha sido esclarecedor pra muita gente. O nível de trabalho de edição, construção, edição de som, edição de imagem, letra, desenvolvimento das personagens. Literalmente, os vilões que estão aqui apresentados são melhores do que os vilões dos jogos. Guzman, Lusamine, a galera toda tá melhor representada aqui nessa música do que nos próprios jogos. É absolutamente fantástico, é absolutamente incrível. O trabalho, a dedicação, a evolução disso tudo é incrível. E a música é muito boa. Algumas letras são melhores do que as outras, algumas músicas são melhores do que as outras. Minhas grandes críticas, a passagem do refrão pra mim tinha que ter a imagem aparecendo dos personagens, eu acho que aqui falta a imagem dos personagens. Tem quase nada que eu possa... Tipo, a letra tá muito boa. E eu sou também da parte de música, sou professor de português, então, tipo, a letra tá fantástica. A letra tá fantástica demais. Inacreditável. Minha grande Piers talvez poderia ser outro ao invés do Piers, mas como? Talvez o Piers do mangá, que eu acho que é um pouco mais vilanesco, talvez, do que o Piers dos jogos, que é um pato, uma pataquada do caramba. Mas no geral, é maravilhoso. Muito bom, muito bem construído. Por favor, YouTube, não derruba esse vídeo. Por favor, Crono, não derruba esse vídeo. Se eu fosse comentar, se você vir esse vídeo, eu tenho interesse de conversar contigo. Gostaria muito de estar ajudando em alguns pequenos detalhes, correção de português, que tem alguns erros de português nessas coisas, roteirização. Não sei quais seriam os melhores caminhos para agora. Tem os professores, que dá para fazer um rap dos professores. Tem alguns outros que dá para fazer. Batalha entre Pokémon, entre campeão e etc. Tem, obviamente, a evolução disso são os protagonistas, que são os únicos que são mais fortes que vilão e campeão e protagonista, né? Então, tem muita coisa que dá pra fazer. Dessa parte de lore de Pokémon eu gosto muito. E tá por aí, tá jogado o convite. Se alguém, algum fã, alguma coisa vir essa minha análise, eu ainda quero fazer dos campeões. Mas respeito muito o seu trabalho. Eu acho que esse é um topo do rap de anime geek brasileiro. De longe, o melhor de Pokémon. Os raps dele de Cyrus, de Guzman,
são fantásticos. De Guzman, inacreditavelmente bom. Eu acho que falta aí também. Eu até quis procurar um rap da Lusamine, não tem. Eu falei assim, caramba, como é que não tem um rap da Lusamine, Deus? Deus do céu, como é que não tem um rap? Anne, faça um rap da Lusamine. Marquinhos, faça um rap do Pierce. Que loucura, cara. É bom demais essa galera. É bom demais essa galera. Então, faça um rap desse pessoal, porque tá precisando. Tem rap do Enya, tem rap do Gates, mas tipo, eu quero rap da Lusamine, eu quero rap do Pierce. Bora, que eu faço o vídeo analisando. Enfim, 1 hora de análise. Aqui foi Gagaia. Me sigam nas minhas redes, no meu Discord, etc. E fantástico trabalho de todo mundo. Até a próxima, pessoal. Falou.